Nesse vídeo eu quero falar como a gente retém a informação. Qual que é a ideia? A gente precisa aumentar a capacidade de retenção de informação, né? Não só ouvir, mas apreender, né? Aplicar na minha rotina aquilo que eu ouço, aquilo que eu aprendo. Uma vez foi feita uma pesquisa em 1969, um tal de Edgar Dale, tal da pirâmide da aprendizagem. Hoje eu fiquei sabendo que ela não é verdadeira, né? Nessa pesquisa ele falava que a gente retém em 2 semanas 10% do que lê, 20% do que ouve, 30% do que lê e ouve. Quando faz um teste, uma aplicação, aumenta para 50%, enfim. O que acontece? Depois dessa pesquisa, várias outras foram feitas e sempre os percentuais são tão diferentes que o percentual de retenção é algo que a gente não consegue confiar nessas pesquisas. Então, não vale a pena se apegar a quantos por cento a gente retém. Mas o fato é, se a gente anota, isso é um suporte para o nosso aprendizado. Então, vale a pena anotar, tá? Olha só, acabou de apitar aqui o meu Pomodoro. É hora de eu descansar. 5 minutinhos. Eu vou terminar esse videozinho aqui e já vou descansar. Eu vou dar uma esticadinha aqui. Mas só para você ver o exemplo do Pomodoro em ação. Foi feita uma pesquisa da Universidade de Princeton, Penn Miller, e também da UCLA, né, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, com Daniel Oppenheimer, onde eles testaram em alunos sobre anotar no computador ou anotar em papel. Qual que era mais eficiente? Eles pegaram vídeos do TED, e aí o que acontece? Quando era perguntado, depois de assistir o vídeo do TED, alguns fatos, algumas datas, o resultado era praticamente o mesmo, de você anotar na mão ou anotar no papel. Agora, quando as questões eram mais conceituais, elaboradas, relacionadas com a vida deles, os resultados de quem anotou no papel eram muito melhores, tá? Então, o que acontece? Por quê? Porque há duas formas de a gente absorver conteúdo. A primeira é a generativa, que é o quê? Quando você está absorvendo conteúdo, você vai, faz um sumário, você escreve as suas próprias ideias, né? Você mapeia o conteúdo nos seus próprios contextos, gerando alguma informação a partir do que você absorveu. Você não só anota o que você está ouvindo, você cria algo ali, né? Eu costumo dizer que vem um download do céu, né? Vem uma coisa melhor do que até do que está sendo falado, vem uma ideia diferente, você vai lá e anota, você gera, é generativo. E a não gerativa é o que você ouve e replica, você ouve e escreve exatamente o que está sendo falado. Bom, aí eles tiveram algumas hipóteses do porquê que escrever à mão aumenta a retenção quando comparado com escrever no computador. Porque quando a gente anota à mão, existe um processamento diferente no cérebro, né? Você ativa áreas do cérebro relacionadas à memória, como exemplo, o hipocampo. E a segunda hipótese é do armazenamento externo. A quantidade que eu aprendo está ligada à quantidade que eu revisei das minhas anotações. Então, revisar as anotações é muito importante. E como a percepção sobre o assunto foi formatada. Então, o que acontece? Quando eu anoto à mão, eu anoto mais devagar, então eu faço menos anotações. Dessa forma, e como eu anoto de uma forma não linear à mão, e como assim, Léo, não linear? Eu faço uma setinha, né? Eu puxo uma seta para cá, eu faço uma tabelinha ali na hora, rápido, enfim, fica não linear, eu acabo prestando mais atenção no que eu estou escrevendo. Outro motivo, quem está no computador está sujeito a distrações, pode aparecer uma tela ali do nada, enfim. Então, qual que é o melhor dos mundos? É unir os dois, né? Se você consegue ter um computador ou um celular que tem a tela touchscreen, que você consegue escrever com a canetinha no celular ou no computador, melhor dos mundos. Por exemplo, Samsung Note, né, um celular que você pode escrever com a caneta na tela do celular, direto no OneNote, que eu vou falar, é nosso aplicativo para anotações digitais. E a velocidade, né, ela pode ser similar a de você anotar num caderno, tá? Computador tem um Microsoft Surface, por exemplo, né, um notebook que tem uma caneta muito precisa para você escrever na tela, tá? Outros exemplos aí agora, né, tentando trazer do caderno agora para o computador. Tem os tais de cadernos Moleskine, né? Nesse caderno tem um QR Code, e, por exemplo, você, o que você está escrevendo ali, depois você, com o QR Code, se joga direto para o Note, tá? Então, e caso não, o caderno normal que você utiliza, eu utilizo muito caderno normal, de 10 matérias, sempre recomendo, né? Você ter caderno de 10 matérias, você ir separando por assuntos, né, no teu caderno. Você pode utilizar um aplicativo de scan, né? Tem, por exemplo, o Scan Paper, o que eu uso aqui é o Swift Scan, né? Me atende bem. Eu vou lá, escaneio a página e gera ali ou uma imagem ou um PDF e eu mando para o OneNote também. Então fica tudo no mesmo lugar. Então, basicamente aqui, esse vídeo era sobre como reter as informações, né? Então, se possível, você pode escrever à mão, depois levar para o teu OneNote, né? Se você quer escrever à mão e depois digitar de novo, se você tem esse tempo, se tem, né, seria melhor ainda. Mas, se você só escrever à mão e escanear e mandar para o teu OneNote, já vai te ajudar bastante, tá?